Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo uma análise detalhada acerca do segundo trimestre de 2025 da nossa Telefônica Brasil, Vivo 3, uma empresa de telecom a maior do país e que muitos consideram entre as melhores opções do setor de telecomunicações. Mas assim como toda e qualquer empresa, temos também os pontos de atenção que devemos destacar. E claro, fica comigo até o final do vídeo, que lá no final eu vou fazer um comparativo entre os pontos positivos, pontos de atenção e também mostrar o meu preço teto que eu considero atualmente para Vive T3. Começando diretamente pelo site DRI da empresa, vamos olhar os principais destaques que Vivo trouxe no segundo resultado de 2025. Logo na apresentação de resultados, percebemos um amplo crescimento em várias frentes. Entre eles, os mais destacados: acessos móveis pós-pagos com aumento de 7% quando comparado ao ano anterior, casas conectadas com fibra 12,6% ao ano, chegando aí ao patamar de 30,1 milhões de casas, uma receita total avançando 7,1%, com destaque tanto para a receita móvel de 7,3% como também a receita fixa, aumentando 8%. O EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, um excelente indicador para desconsiderarmos a amortização, depreciação, juros e impostos, um indicador muito bom para ver a operação da empresa. Também teve um aumento de 8,8%, chegando ao patamar de 40,5%, uma excelente margem EBITDA. O fluxo de caixa operacional, na minha visão, é um dos principais indicadores hoje da empresa. 7,3 bilhões de reais, um aumento de 12,5% ao ano. Então, as telecoms têm por padrão um bom fluxo de caixa operacional, mas no caso de Vivo, o número com certeza ganha uma relevância adicional. E o lucro líquido no primeiro semestre de 2025 alcançando 2,4 bilhões, um avanço de 13,5% quando comparado ao primeiro semestre de 2024. A empresa alcançou um fluxo de caixa livre de 5,1 bilhões. Depois vamos falar um pouquinho de dividendos, mas já adianto para vocês que o intuito da empresa é manter em 2025 e 2026 uma distribuição de 100% do fluxo de caixa livre. Nesse caso, 5,1 bilhões de reais. Vamos fazer o cálculo um pouquinho mais à frente, falando um pouquinho também dos dividendos, mas já dando esse spoiler para vocês que o fluxo de caixa livre hoje corresponde à porcentagem, ao valor final que os acionistas irão receber em forma de proventos advindo da Telefônica Brasil. E a remuneração aos acionistas, como citado, 5,2 já pago até julho de 2025. Falando um pouquinho da receita da empresa, vale destacar, pessoal, que hoje Telefônica Brasil é a maior empresa de telecomunicações do país, mas ao mesmo tempo ela não está deixando de investir em outras frentes, também diversificando seu portfólio de receitas. Entre eles podemos destacar como maior parte da sua receita para serviços móveis, que é aquele famoso plano de celular que a maioria do pessoal tem, tanto pré-pago como pós-pago. E isso vem crescendo quando comparamos aos últimos anos, aos últimos resultados de Telefônica Brasil, percebemos um crescente avanço nessas frentes, um ponto positivo, visto melhora na receita final da empresa. A receita, então, de serviço móvel no pós-pago teve um avanço de 10,9% e no pré-pago ele caiu 10,6% quando comparamos ao segundo período de 2024, mas mesmo assim avançando comparado ao trimestre anterior. O pós-pago, até na minha visão, seria hoje a receita mais resiliente da empresa, porque o pós-pago ele tem uma recorrência mais constante. O plano pré-pago, hoje a pessoa pode fazer uma recarga de celular e passar 2, 3 meses sem fazer novas recargas, então não tem como ponderar exatamente o valor, a receita que a empresa terá naquele período, visto não ser algo tão recorrente quando comparado ao plano pós-pago. A receita fixa, então, avançando 8%, chegando a 4,2 milhões no segundo trimestre. E a receita de novos negócios, eu acho muito importante destacar que também teve um aumento de 1,7 pontos percentuais. Então, a empresa segue, como citado, buscando também avançar em novas frentes, avançar em novos negócios, visando ter uma receita resiliente, mesmo em caso de quedas nas demais operações. A base de clientes teve um aumento muito relevante de 79,4% quando comparamos ao segundo TRI de 2024, citando especificadamente os clientes 5G.
O aumento também da porcentagem de penetração do 5G chegando a 24%, isso a tendência é que cada vez aumente, então é uma frente muito resiliente da empresa. O churn pós-pago, que é o cancelamento dos produtos que são pós-pagos, girando próximo de 1,07, um pequeno avanço, mas um número bem saudável e nada preocupante pelo momento, é totalmente normal. Todos os dias recebemos propostas da concorrência, e isso eu também vou citar mais adiante. Tanto a Vivo como a TIM, que são as maiores empresas de telecomunicações, elas vêm sofrendo por pequenas empresas que estão entrando nessa concorrência, seja para planos de celular, mas principalmente também planos de internet. Mas mesmo assim, hoje, uma porcentagem de 1,07 de cancelamento ainda assim não é um número preocupante. E a receita individual móvel cresceu 5,1% quando olhamos o preço médio por cliente. Isso vale destacar. Um crescimento de 5,1 basicamente é um crescimento semelhante à inflação, o reajuste do preço médio. Mas também convenhamos que boa parte da receita advinda de preços de planos, por exemplo, de telefonia móvel, a gente não percebe aumentos tão significativos assim. Hoje, um plano que começamos a pagar há 3, 4 anos atrás, de 50, 60 reais, hoje, se teve aumento, não foi um número tão discrepante assim. Então, a receita média por plano, eu considero que as empresas de telecomunicações têm uma certa dificuldade de corrigir, de atualizar. Mas mesmo assim, um crescimento de 5,1 não é um crescimento tão bom assim quando falamos pela ótica da empresa. Claro que como consumidor sempre buscaremos os melhores preços, mas aqui falando pela ótica da empresa, um crescimento de 5,1 do ano passado para cá não é um crescimento tão positivo assim, mas ao mesmo tempo mantém próximo ao número da inflação anual. E aqui falando então da receita total, quando falamos do B2C, que seria direto ao consumidor, tivemos um aumento de 5,7, que é aquele plano literalmente que chega lá para o usuário final, plano de celular, o plano de internet, que representa, nesse caso, 75, mais de 75% da receita total da Vivo Telefônica atualmente. Teve um avanço tanto em novos negócios e também na conectividade de forma geral. Novos negócios crescendo 14,8%, representando 3% da receita total. Aqui, quando olhamos a receita como um todo, pode parecer um número pequeno, mas 14,8%, quando olhamos ano passado para cá, eu considero um avanço bem atrativo em novos negócios. E a receita, também baseada em CPF, quando comparamos individualmente, a receita média chegaria próxima a R$ 63,7 por mês, um crescente avanço também, subindo aí de 60% para 63%, aproximadamente 5%, como olhamos no slide anterior. E quando falamos do B2B, que seria a empresa fazendo negócio diretamente com outras empresas, que é um número que representa 22% da receita total da Vivo Telefônica hoje, mas também teve um avanço bem significativo, de 13,3%. Um avanço, dá para se dizer, de quase o triplo, mais que o dobro, quando comparado ao avanço da receita com o usuário final. Então é uma frente que, quem sabe, pode ser que a Vivo Telefônica venha a investir mais pesado, principalmente em negociações, em fechamento de pacotes diretamente para outras empresas. Falando um pouquinho então de custos, aumentou 5,9% quando comparado ao segundo trimestre de 2024 e a margem EBITDA também teve um leve avanço, mas passando aí o patamar de 40%. Claro que ponto de atenção devido aos custos aumentando, mas sabemos que hoje telecomunicações também necessita de um grande investimento, principalmente quando se está investindo em novos negócios, em novas frentes. Então, na minha visão, não é um ponto tão negativo assim nesse resultado. O custo de pessoal aumentando 8,8%, também não vejo nada de anormal. E o custo dos produtos vendidos caindo 2,3%. A redução reflete uma desaceleração nas vendas de aparelhos e eletrônicos. Então, nesse caso, é uma queda, seria um ponto positivo, uma redução de custos, mas nesse caso é referente à desaceleração das vendas. Então, também é um ponto neutro quando citamos esse segundo trimestre. Falando um pouquinho diretamente do resultado, numericamente, CAPEX, o investimento da empresa crescendo 2,2%, representando quase 15% da receita. Quando comparamos outras empresas, outros setores da Bolsa de Valores, dificilmente encontraremos uma empresa que investe 15% da sua receita total. E o setor de telecomunicações tem essa particularidade. Necessita-se de grandes investimentos. Fluxo de caixa operacional da empresa, como citado, para mim é um ponto muito positivo. O EBITDA de 11,6 milhões
Desse EBITDA de 11,6 milhões, descontamos a porcentagem de investimento, no caso, que seria 4,3, chegamos a um fluxo de caixa operacional de 7,3 milhões. E chegando, descontando aos arredondamentos, 7,329 milhões. E agora, falando literalmente da última linha do balanço, o lucro líquido teve um forte avanço de 13,5%, também quando comparamos 2024, avançando 10% no trimestre e 18,1% quando falamos ao primeiro trimestre. Então, no total, o avanço foi bem significativo. A dívida líquida, já deixo um spoiler que é um ponto positivo na minha visão, chegando a 0,4 vezes o EBITDA, uma dívida totalmente saudável. Então, nesse patamar, é como se a Vivo hoje não tivesse uma dívida tão relevante assim. Mais um ponto positivo, visto que isso despreocupa a gestão para fazer novos investimentos. Fluxo de caixa livre diminuiu 6,7%, chegando a 5,1 bilhões. E aqui já vamos fazer um breve valuation aí da empresa, considerando um possível dividendo futuro que essa empresa poderá pagar. Atualmente, o lucro total da empresa até o segundo semestre é 2,4 bilhões, mas a projeção é que esse lucro ele não multiplique por 2, porque num cálculo básico de padeiro, diríamos que se no primeiro semestre tivemos 2,4 bilhões de lucro, no total do ano teríamos algo próximo a 4,8. Mas a expectativa é que a empresa continue trazendo um crescimento para os próximos resultados. Vamos acessar diretamente a plataforma do Investing Pro e olhar mais detalhes desses indicadores para também tentar chegar mais próximo do preço justo atual da empresa, claro, considerando o dividendo projetado para o futuro. Diretamente na plataforma do Investing Pro, se você não é assinante, vou deixar aqui embaixo o meu cupom de desconto de 15% off sobre o preço final de assinatura da plataforma. Uma plataforma extremamente detalhada que conta com as principais ferramentas e uma gama extremamente valiosa de indicadores fundamentalistas para você fazer a sua análise, seja uma ação brasileira ou uma ação americana. A plataforma conta com toda a linha de gráficos, inteligência artificial e, claro, carteiras sugeridas e elencadas por inteligência artificial, tentando buscar sempre as melhores oportunidades de momento, baseando-se em análises racionais, baseando-se em números. Se você quiser ter um detalhamento um pouquinho mais profundo sobre a plataforma, vou deixar aqui em cima no card um vídeo completo onde eu exemplifico as principais ferramentas da plataforma. E se você tiver interesse em assinar, clique no link abaixo na descrição, que com o meu cupom de desconto de 15% off, você garante acesso a essas principais ferramentas que com certeza irão te auxiliar na sua análise e com um precinho muito atrativo. Sem mais delongas, falando sobre Vivo Telefônica, atualmente negociada a R$ 33,87, a plataforma do Investing Pro ela faz uma média de preço justo que hoje encontra-se em R$ 42. Esse número até não é por acaso, ele é baseado em 12 modelos de valuation que até podemos exemplificar e estudar um pouco mais a fundo caso for do teu interesse. Mas podemos perceber que a média é puxada para baixo quando olhamos múltiplos, por exemplo, de preço sobre o lucro, que puxaria o preço justo para R$ 30, e concordo, realmente o PL hoje da empresa está girando próximo a 18 vezes, um PL acima da média histórica, porém, quando consideramos o fluxo de caixa operacional futuro, o famoso fluxo de caixa descontado, chegamos a preços bem acima até mesmo da cotação atual. A empresa vem tendo uma valorização aí de mais de 30% no ano e a principal dúvida que fica é: bom, a empresa teve um bom resultado, vem apresentando vários investimentos, crescendo várias frentes, mas o momento atual, será que já passou o time de aporte ou ainda há a possibilidade de entrar na empresa no preço atual? Falando pelo preço justo elencado pela plataforma, ainda teríamos um potencial de 24,1%. Mas dando agora a minha opinião como analista, eu não considero o preço justo de R$ 42, eu considero um preço justo bem abaixo disso. E vamos fazer um breve cálculo aqui quando calculamos um potencial dividendo que a Vivo venha a pagar. Então, para isso, precisamos do primeiro indicador, que seria a projeção de lucro líquido para 2025. Acessando aqui o explorador de dados e descendo a tela, encontramos a previsão de lucro líquido. Isso, claro, é uma estimativa prevista pela plataforma. Você, baseado na sua análise, pode ter uma previsão distinta desse número. Mas, baseando-se nesse dado atual, teríamos uma projeção de 6,35 bilhões nesse ano de 2025. A empresa já lucrou até o momento 2,4 bilhões, então, particularmente, eu, Rodrigo, hoje considero esse número um pouquinho arrojado. Eu até mesmo faria um cálculo um pouco mais conservador. Eu creio que a empresa sim continuará crescendo, mas alcançará algo próximo a 5,5 bilhões aproximadamente. Claro que se o lucro for maior que isso, com certeza o nosso cálculo ele ainda vai se tornar mais
atrativo, visto que estamos sendo um pouquinho conservador. Mas mesmo assim, considerando então que a empresa irá lucrar 5,5 bilhões e distribuirá 100% do payout. Atualmente, a empresa possui em circulação a quantidade de 3,2 bilhões de ações. Vamos fazer um breve cálculo então para entender qual seria o dividendo por ação. Trazendo aqui a calculadora e simulando um lucro projetado de 2025 para 5,5 bilhões e dividindo pela quantidade de ações, chegaríamos a um dividendo, considerando 100% de payout, a um dividendo de 1,70 por ação. Uma média bem acima do patamar atual, que está girando um pouquinho abaixo de R$ 1. Só que quando olhamos o preço da ação atualmente e fizemos uma continha básica de proporção, isso representaria basicamente 5% de dividendos. Um número que, quando comparado a outras empresas, quando comparado a bancos, elétricas, a gente sabe que não é um dividendo tão alto assim. Mas quando comparado à média histórica de Vivo Telefônica, até mesmo eu considero um dividendo bem atrativo. Mas, claro, estamos considerando algumas premissas que ainda não sabemos se irão se concretizar. Seja o payout, a empresa sim projeta um payout de 100%, mas ainda não temos total certeza se irá se concretizar. E, claro, também a projeção do lucro líquido, que é o que mais impacta. Se tivermos um lucro acima de 5,5, podemos até mesmo chegar a um dividendo próximo a 6%, mas eu creio que não vai fugir muito longe disso. Então, para nós fazer um fechamento, qual que seria o apanhado das informações a respeito do momento atual de Vive T3? Pontos positivos: maior empresa de telecomunicações do país, crescimento nas mais diversas frentes, uma expectativa de aumento dos dividendos, não chegando ao patamar do melhor dividendo da Bolsa de Valores, mas quando comparado ao histórico, um crescimento nesse patamar pode ser bem positivo para a empresa. E uma dívida confortável, girando próximo a 0,4 vezes o EBITDA, não causando preocupação nenhuma. Pontos de atenção que, na minha visão, devemos considerar. Um indicador entre eles, que, claro, não deve ser olhado de forma individual, mas que traz certa reflexão, que é o PL, alto comparado historicamente. Então, de cara, olhando somente pelo PL, que seria um dos indicadores mais rápidos para fazermos um breve cálculo de precificação da empresa, vimos que a empresa apresenta hoje um patamar de preço mais elevado comparado ao seu histórico. Por mais que não devemos considerar somente esse indicador, mas de cara já vimos que o preço sobre lucro traz um número um pouquinho mais elevado. Aumento da concorrência em menor escala, eu creio que isso no longo prazo ele até pode afetar a empresa, mas também não de forma tão negativa assim. Mas não deixa de ser um ponto de atenção a Vivo Telefônica hoje, a Telefônica Brasil, continuar investindo em outras frentes e diversificando sua receita. E o principal ponto de atenção, na minha visão, hoje de Vivo é o valuation elevado. Nota final 7,5 de 10. Particularmente eu gostei muito do resultado. Eu hoje tenho a Vivo sendo recomendada na minha área de membros. Dentro do portfólio de 20 ações, nós recomendamos aporte na Vivo quando ela estava cotada abaixo de R$ 26 em abril. Até vou passar o slide aqui para vocês. Essa é a nossa planilha de preço teto. Se você tiver interesse em acessar a minha área de membros, que é uma área extremamente completa com recomendações de ações, fundos imobiliários, ETFs e também agora, a partir de setembro, recomendações de estoques ativos americanos. Uma área de recomendações profissionais e simples e objetiva para você analisar os seus ativos de forma rápida e descomplicada. Essa é a planilha de ações. A Vivo atualmente encontra-se na 19ª posição, foi incluída na carteira com o preço de R$ 29,97, o preço atual de R$ 33,87 e o meu preço teto aqui divulgando publicamente para vocês. Essa é uma informação que só os membros tinham acesso, mas divulgando para vocês o meu preço teto hoje para a Vivo Telefônica, infelizmente está bem abaixo do valor atual, está em 28,10%. No caso, uma sugestão seria aguardar para melhores aportes, mas convenhamos, a inclusão da Vivo na carteira em meados de abril até o momento já nos trouxe uma valorização de aproximadamente 30%. Um número bem significativo quando comparamos a outros pares do setor. Porém, não teríamos margem hoje para comprar Vivo baseado nas premissas atuais. Então, voltando aqui para os principais pontos positivos e negativos, a empresa segue crescendo, mas eu vejo que no patamar atual ela tem que crescer muito mais para fazer sentido determinado aporte, ou pelo menos incluir ela de início na carteira. Quem tem, particularmente, eu não vejo motivo para a venda. Ela tem sim o potencial de aumentar os dividendos. Pode ser que ela traga um número mais expressivo do que foi
calculado anteriormente, mas mesmo assim eu hoje prefiro ainda manter um preço teto bem conservador, girando próximo a R$ 28, não tendo margem atualmente para compra. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você quiser ter mais detalhes sobre a plataforma do Investing Pro, vou deixar aqui no card acima. Acesse e assine com o meu cupom de 15% de desconto. E claro, toda e qualquer sugestão de análise de ativos será muito bem-vinda. Pode deixar o comentário aqui embaixo ou diretamente no meu Instagram, onde diariamente eu posto conteúdo de qualidade e totalmente gratuito a todos vocês.